Oi, estudantes, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Então, aqui é a professora Luciana, de História, tá? E hoje eu vou trabalhar com vocês aí, né, o Egito Antigo, que é uma das primeiras civilizações dentro do mundo antigo. Então, nós vimos aí o surgimento e evolução do ser humano. Nós vimos, então, que o ser humano, ele surge aí no continente africano e ele, então, vai passar, então, a ocupar outros espaços terrestres. E esse ser humano, ele vai se desenvolver. À medida que vai passando o seu tempo, o ser humano se desenvolve, né? Então, nós vimos, então, aí que surgem aí as primeiras civilizações dentro, então, aí do mundo antigo, chamado mundo antigo. E essas primeiras civilizações, ela vai surgir na região chamado Crescente Fértil. Então, surgem as primeiras civilizações. E uma das civilizações que nós vamos começar a trabalhar agora é o Egito Antigo. Ok? Mas antes da gente começar a trabalhar o Egito Antigo, eu quero que vocês tenham em mente que nem todos os seres humanos evoluíram da mesma forma. Nós temos até hoje seres humanos que ainda vivem da caça, da pesca, da coleta, tá? Aí nós temos, por exemplo, aí os povos indígenas, né? Que não evoluíram da mesma forma. Então, quer dizer que nem todos os povos têm o mesmo estilo de vida, nem todos os povos vivem da mesma forma. Então, é bom vocês terem isso aí na mente de vocês, ok, estudantes? Então, vamos começar então aí a trabalhar o Egito Antigo. O Egito, ele é uma região do continente africano e é considerada aí uma das civilizações antigas mais exuberantes, mais lindas da gente poder estudar. Então, nós temos então aí a civilização do Egito Antigo. Então, para a gente começar então a falar do Egito Antigo, eu coloquei para vocês aí as pirâmides, né? Uma pirâmide, tá? Para vocês então perceberem aí que é uma das construções muito fabulosas aí quando a gente fala de Egito. Quando a gente fala em Egito, a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas são as pirâmides. Então é uma imagem muito clara, tá? E a outra que eu coloquei para vocês aí, né, está ligada aí dentro da mitologia do Egito Antigo, né, alguns deuses aí do Egito Antigo, para vocês então terem uma ideia, né, de como essa civilização belíssima aí que vamos começar a trabalhar a partir de agora, tá? Então, para a gente poder então, né, compreender melhor a civilização do Egito, nós vamos falar aí de um rio que ele é muito importante para a civilização do Egito. Quando a gente fala os povos do Oriente Médio, tá? Todos eles, tanto o Egito quanto a Mesopotâmia, foram civilizações que se formaram próximas de rios. Então, os rios têm uma importância muito grande na vida dessa população que se formaram aí nas margens dos rios, né? E o Egito aí, ele formou então próximo a um rio chamado Nilo. Então, daí o Egito ser chamada também da civilização do Nilo. O rio Nilo, ele é um dos rios mais extensos do mundo, tá? Ele nasce lá no centro do continente africano e ele vai desaguar no mar Mediterrâneo, tá? E é graças ao rio Nilo que nós temos vida no Egito. Então, por isso que a gente fala que o Nilo é uma dádiva do Egito, ou seja, o Nilo é um presente para o Egito, porque o Egito só pôde ter uma civilização graças ao rio Nilo. E é graças aí às cheias do rio Nilo que ela é então fonte de vida para a população que vai viver ali às margens desse rio, tá? E foi nas margens desse rio que vai formar aí as primeiras aldeias, que a gente fala de nomos, e posteriormente essas aldeias vão transformar-se em cidades. Então são as margens do rio Nilo, né, que formam aí as aldeias e posteriormente surgem aí as primeiras cidades aí para formar então que a gente fala de Egito, tá? Aqui eu trouxe para vocês um mapa para vocês terem uma ideia da região do Egito. Então nós temos aqui de verde, essa parte de verde, então é o rio Nilo. Então, ao longo do rio Nilo, formaram-se aqui nomos, pequenas aldeias, tá? Que depois, então, vão se juntar e vão transformar-se aí no Egito, correto? Então, ele nasce aqui na África e vai desaguar no mar Mediterrâneo, tá? Essa região aqui é a região mais fértil do Egito. É chamada de delta do Nilo,
tá? Porque o formato dela é a figura de um delta, olha para vocês verem, ó, figura de um delta. Então aqui nós vamos ter vários braços desaguando no mar Mediterrâneo, e essa região aqui, então, o delta do Nilo, é a região mais fértil do Egito, tá? Os nomos, né, as aldeias que se formaram ao longo do rio Nilo, elas vão formar na região chamada de Alto Egito e Baixo Egito, tá? Então, anteriormente nós tínhamos duas regiões no Egito, o Baixo Egito e o Alto Egito. Isso aqui vai ter a unificação e vai transformar-se tudo isso aqui na civilização chamada de Egito, correto? Os egípcios antigos, né, perceberam então, né, que o rio Nilo, ele tinha aí períodos de enchente e períodos de água mais baixa, ou seja, retração. Então a água do rio subia e a água do rio abaixava, tá? Então eles foram então observando o rio Nilo. Devido à região ser muito árida, pouca chuva, muito quente, daí a importância do rio Nilo para a sobrevivência da população nessa região, tá? E eles então vão aproveitar os períodos de enchente para poder então aí plantar e ter o alimento para a sobrevivência da população que vai viver às margens do rio Nilo. Então eles vão começar a observar o rio Nilo. Ele enchia e a água baixava. Então, ao notar, né, que o rio tinha aí um ciclo de vida, e esse ciclo recomeçava a cada ano, eles vão começar então a planejar suas atividades nas aldeias, para aproveitar aí os benefícios da água dos rios. Até hoje a população aproveita, né, os benefícios da água dos rios, naquele período também era da mesma forma, tá? Estou observando aí a natureza, os egípcios também perceberam que o início das enchentes do rio coincidia aí com o reaparecimento de uma estrela lá no céu, a estrela Sirius. Então eles observaram isso aí, ou seja, então também observavam a cheia do rio Nilo através aí também dos ciclos da natureza, tá? O evento aí, então, ele era comemorado aí com algumas festividades. Então, para o povo do Egito, a cheia do rio Nilo marcava aí o início do ano, né? Que é o calendário egípcio, tá? Porque seria um período de prosperidade econômica, ou seja, que seria então um período de abundância de alimentos para alimentar a população, correto? Então, as cheias periódicas aí do rio Nilo serviam para organizar a vida cotidiana dos egípcios. Então, os egípcios, eles organizavam sua vida cotidiana baseado aí nas cheias periódicas do rio Nilo, tá? Então, de julho a setembro, o nível do rio subia e inundavam as margens. Nesse período aí, os camponeses eram recrutados pelo faraó, que era o governo do Egito, para trabalhar na construção de templos, canais de irrigações e outras obras públicas. Enfim, as atividades no Egito praticamente eram baseadas nas enchentes do rio Nilo. A partir de outubro, as águas baixavam e os camponeses então começavam a semear a terra. Então, de julho a setembro, a água do rio subia, inundavam as margens. A partir de outubro as águas baixavam, então os camponeses vão começar a semear a terra, porque o solo ficava umedecido e bastante fertilizado pelo adubo natural, né, que a gente fala o humus. Então é um adubo natural, então o terreno estava pronto para a semeadura, certinho? Então, na terra aí preparada para o plantio, os camponeses egípcios cultivavam trigo, cevada, ervilha, lentilha, verduras, frutos, linho e outros produtos. Enfim, variedade de produtos eram cultivados após, né, o período aí de enchente, quando a água baixava, o terreno estava bastante fértil, eles então iriam plantar, ou seja, iriam praticar agricultura para ter o alimento para abastecer a população. Além também da agricultura, dentro da região do Egito, as aldeias, né, a população que vivia nas aldeias também criavam animais, porco, carneiro, bois, gansos, patos. Então eles praticavam a agricultura e também a criação de animais, tá? Os egípcios também, né,
tinha uma forma, né, de deixar escrito aí tudo que eles registravam, através do que? O papiro. Então, o papiro era uma planta típica da região do Egito e ela serve aí para deixar registrado alguns acontecimentos da vida da população dos egípcios. Então, com o papiro, os egípcios fabricavam cestos, sandálias, velas, embarcações e além de ser uma folha também usada para escrita. Então, além dos produtos agrícolas, o papiro também era uma planta aí de muita importância para a população egípcia. Então, sabendo que o ciclo do rio tinha sua inconstância, né? Ou seja, tinha período que ele enchia mais, tinha período que não. Então, eles estocavam os alimentos para o período da seca. E eles também utilizavam a água, né, do rio Nilo e construíam aí diques, tá? Canais de irrigações para levar a água aonde não tinha água. Ou seja, os egípcios utilizavam a água do rio Nilo de várias formas, tá? Então, por isso que o rio Nilo era muito importante para a população do Egito. Aí vocês têm então aí nesse desenho, eu coloquei para vocês compreenderem como que é então aí, né, as cheias do rio Nilo. Aqui vocês têm o desenho do rio normal, tá? Como que era o rio normal, né? Aqui as aldeias e aqui quando ele enchia, ó. Então, tá vendo? A água transbordavam, né? É o período que a gente fala de vazões do rio Nilo, né? Que a água sai para fora do leito do rio. Depois ela voltava a esse normal aqui, e aí aqui então a terra ficava fértil, boa para plantar. Por isso que eles praticavam agricultura. Então, como eu já falei para vocês, a região do Egito é uma região deserta, muito árida, mas graças ao rio Nilo, o terreno ficava fértil, propício para a prática da agricultura, tá? Aqui eu coloquei para vocês mais um desenho para vocês perceberem, ó, a região do Egito, o Alto Egito, o Baixo Egito, tá? O rio Nilo, né? Aqui a população do Egito, as margens do rio. O rio era muito importante para a população do Egito. E aqui nós temos ele hoje, ó, a região do Egito hoje, como que ela é hoje. Aqui o papiro, como eu falei para vocês anteriormente. Então, o papiro, né, ele é uma planta típica da região do Egito, tá? E aqui, então, eles pegando o papiro, preparando ele para transformar numa espécie de papel, né? Como se fosse um papel, para eles poderem, então, fazer as suas anotações dentro do Egito. Como se deu, então, aí a formação do Egito Antigo? Vamos ver, então, aí a formação do Egito Antigo. Até que nós vimos aí a importância do rio Nilo, né, para a civilização do Egito. Agora vamos ver como que se formou essa civilização chamada Egito Antigo. Então, os primeiros grupos humanos começaram, então, a se instalar, como eu falei para vocês, né, as aldeias, no vale do rio Nilo por volta aí de 6.000 anos antes de Cristo. Eles viviam de forma igualitária, então as aldeias eram igualitárias. Então, com o tempo, as comunidades foram crescendo e começaram a surgir diferenças sociais entre seus membros, tá? Formaram-se, então, nomos. E esses nomos cresceram rapidamente. Por volta de 3.000 a.C., a união de vários nomos deu origem a 2 reinos, Alto Egito no sul e o Baixo Egito no norte. Então, nós tínhamos várias aldeias. Depois dessas várias aldeias, formaram-se 2 aldeias na região do Egito, tá? Então, nós vamos ter, então, aí a formação do Alto Egito e a formação do Baixo Egito, né? Conta a tradição que 200 anos mais tarde, o rei Menes do Sul unificou os 2 reinos e fundou uma realeza faraônica, ou seja, o Alto Egito e o Baixo Egito foram unificados, tornaram-se uma região só, por um rei chamado Menes, tá? Então, o rei Menes, ele vai unificar os 2 reinos e vai fundar uma realeza. E ele vai tornar-se, então, o rei das 2 regiões, tanto do alto quanto do baixo. E ele vai tornar-se, então, o governo que é chamado de faraó. Menes, então, é considerado aí o primeiro faraó do Egito, tá? É Menes. Então, nós temos aqui, ó, Baixo Egito, Alto Egito, tá? Houve a unificação dos 2 e formou um só.
Eu quero que vocês observam, né, essa coroa. O Baixo Egito, o governante usava uma coroa vermelha. No Alto Egito, branca. Com a unificação, o faraó, que é o governo do Egito, passou a usar uma coroa que tem tanto branco quanto vermelha, tá? Então, quer dizer, a dupla coroação quer dizer a unificação das duas regiões em uma só, certo? E aí, então, com o faraó Menés, né, o Egito, então, foi se desenvolvendo cada vez mais e começou a dominar outros territórios, que foi a expansão do Egito. Então, de 2700 a.C. a 1069, o Estado egípcio se fortaleceu, conquistou novas terras e transformou-se num império. Um império, então, porque ele passou a dominar outros povos, tá? A fase aí de maior extensão territorial do Egito, ela começa em 1570 a.C. e vai até 1069 a.C. Os faraós desse período, então, dominaram várias regiões, como a Palestina, a Síria, a Ásia Menor, a Núbia, tá? São regiões que foram dominadas aí no período da expansão do território egípcio, onde faraós que governaram o Egito nesse período aí vão começar então aí uma expansão do seu território, dominando povos aí próximos da região do Egito, tá? Esses territórios sob o seu domínio eram governados por dinastias reais, ou seja, famílias de faraó. Então essas regiões que eles iam dominando, quem governavam elas eram então famílias, ou seja, familiares do faraó. Organizar e distribuir a produção agrícola, controlar a ordem pública e supervisionar toda e qualquer atividade eram tarefa dos funcionários do Estado. Então o faraó ele tinha funcionários para ajudá-lo na administração do Estado. Então esses funcionários tinham a função de controlar a ordem pública, supervisionar toda e qualquer atividade, né, dentro então do Estado. Então ele tinha seus funcionários. Todos os funcionários da população geral estavam subordinados ao faraó. O faraó ele era um governante com poder total nas suas mãos dentro do Egito. Então, todos os funcionários da população eram subordinados ao seu poder, tá? Aqui eu coloquei para vocês o mapa para vocês verem a expansão do território do Egito. Olha só, toda essa parte que está aqui com a linha verde são as regiões que o Egito dominou. Então, nós estamos percebendo, então, que o Egito ele cresceu bastante o seu território, que é a expansão, né, do território egípcio. Por isso que ele foi chamado de império, o Império Egípcio, pela quantidade de regiões que ele dominou. O faraó e seus colaboradores, né? O faraó, vamos ver um pouquinho aí agora sobre a vida do faraó dentro do Egito, né, que é o governo do Egito. O faraó, ele era o rei e o sumo sacerdote do Egito. Então, além de governar, ele também tinha um poder religioso também dentro do Egito. Ele era considerado um deus encarnado, né? Então, a população do Egito acreditava que ele tinha sido escolhido pelos deuses para garantir a estabilidade dentro da região. Por isso que ele era chamado de Deus vivo. Então, a população do Egito viu o faraó como um deus vivo. Ele estava ligado ao deus Horus, filho do deus Ísis e Osíris, que são aí, né, deus dentro da mitologia aí dos egípcios. Os egípcios, eles tinham vários deuses, então eles eram politeístas. Nós vamos ver mais na frente um pouquinho sobre a religião dos egípcios. Eles tinham uma crença muito grande em Deus. Tudo que eles iam fazer, eles primeiro aí, né, consultavam os deuses para saber, então, se determinada coisa iria dar certo ou não, tá? Uma guerra, uma colheita, tudo era primeiro aí, tá? Eles buscavam uma inspiração divina para saber se determinadas coisas iriam conseguir dentro do império, tá? O faraó, então, ele era o rei do mundo dos vivos. Então, eles tinham o deus do mundo dos mortos e o faraó, para eles, é como se fosse o deus do mundo dos vivos, dentro, então, da civilização do Egito. O faraó, ele tinha uma autoridade divina, tá? Então, ele definiu os objetivos do governo. Então, tudo era comandado por ele, tá? Ele comandava o exército, ele controlava a administração de todo o território. Ele tinha um poder muito grande de administração dentro do Egito.
Ele era auxiliado por pessoas que recebiam dele o poder de celebrar os cultos e de administrar e proteger a terra do império. Então, ele também contava com o apoio de sacerdotes nos templos, ministros, funcionários das províncias. Províncias eram as regiões que eles iam dominando. E generais no exército. Até 2500 a.C., havia no Egito numerosos funcionários que ajudavam na administração do império. Esses funcionários eram encarregados de coordenar as obras públicas, cobravam os impostos, cuidavam dos templos e dos palácios. Então, tinha uma quantidade muito grande de funcionários para ajudar na administração. Quem eram os funcionários mais importantes? O vizir, o sacerdote e os escribas. Eram os mais importantes. Vamos ver então aí cada um desses aí, né? O vizir. Quem era o vizir? Uma espécie de primeiro-ministro do faraó. Ele presidia o tribunal de justiça, chefiava a polícia e controlava a arrecadação de impostos. Os sacerdotes estavam encarregados de administrar os templos e todo o serviço religioso. Os escribas sabiam ler e escrever. Eles que registravam os impostos arrecadados, faziam o censo da população, que é contar a população, né, dos animais e da colheita. Então, eles contavam a população, os animais e a colheita. Era tarefa, então, dos escribas, tá? E tinha também o exército profissional. Esse exército ele vai surgir aí a partir do momento que os egípcios começam a guerrear. Então, ele vai começar, então, a recrutar pessoas para guerra. Então, de acordo aí com as vitórias conquistadas nas guerras, ele então criou um exército profissional, que eram então pessoas responsáveis de defender o território, tá? Aí eu coloquei para vocês aí, né, uma maquete de escribas. Esses escribas aí estão fazendo o inventário do rebanho de um alto funcionário do faraó, tá? Então é a função dos escribas, né, de anotar. Estão anotando aí o rebanho de um funcionário do faraó. Como era viver no Egito? A maior parte da população era de camponeses. Eles cultivavam a terra do faraó, do sacerdote, dos altos funcionários do Estado. Nós temos aí alguns relatos, né, algumas pesquisas, tá, que falam que os camponeses tinham uma vida muito difícil no Egito, tá? Além disso, os camponeses ainda sofriam a violência dos cobradores de impostos, que costumavam castigá-los quando não conseguiam pagar os tributos exigidos pelo faraó. Durante a época das cheias, os camponeses também eram recrutados pelo Estado para participar da construção de pirâmides, canais de irrigação e outras obras públicas. Em campanhas militares, eles também eram obrigados a servir o exército. Então, aí era a vida do camponês, tá? Eu coloquei para vocês aqui algumas imagens, né, dos camponeses. Construção de pirâmides, na prática da agricultura, tá? Utilização dos canais de irrigação. Então, tudo era função do camponês dentro do Egito. Tinha também outros ofícios, além do camponês, principalmente os ofícios da cidade. Com a expansão aí do domínio dos egípcios, vão surgir novas profissões dentro do Egito. Vai surgir aí carregador de sandálias, principalmente para as sandálias do faraó. Passarinheiros, que eram pessoas para caçar passarinhos, que era uma prática utilizada no Egito, tá? E outras profissões, né? Então, as cidades, ela tinha uma diversidade de profissões dentro do Egito. As cidades do Egito, elas diferenciavam uma das outras pelas suas funções. Tínhamos cidades que eram para a construção de pirâmides. Então, nessas cidades ficavam os operários que iam fazer as tumbas, né? Que é os túmulos dos sacerdotes, do faraó, tá? Cuidavam do culto ao faraó. Tinha outras cidades que eram então destinadas para residência da família real, que é a família do faraó. Tinha cidades porto que funcionavam como centros comerciais ou bases navais. Enfim, dentro do Egito tinha vários tipos de cidade. Cada cidade ela era formada para uma determinada questão. Uma cidade formada porque ia ali construir pirâmides. Outras cidades eram formadas porque ali iriam ser residências do faraó. Outras cidades porque eram próximas aí, tá, de rios, do mar, como portos para chegada de navios de embarcações. Então, cada cidade tinha uma função específica dentro do Egito.
E, enfim, a gente percebe que o Egito, ele era, então, uma civilização muito bem organizada, tá? Então, eles organizavam bem, né, essa civilização. Por isso que a gente fala que é uma civilização belíssima. E aqui eu coloquei para vocês algumas cidades do Egito para vocês perceberem como que elas eram organizadas, certo? Aqui então a gente termina a primeira parte do Egito, tá? Espero que vocês tenham compreendido bem o vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E na próxima aula a gente vai continuar falando mais um pouquinho do Egito, tá? Até mais, viu, galera?